E voltando e respondendo a Isabel sobre os vinhos que nós saboreamos, né? Experimentamos, que são vinhos novos, porque também, Isabel, eu senti que também está havendo uma nova tendência, uma nova renovação dos vinhos, como, por exemplo, aqui pertinho do outro lado, no Douro, do Porto Cruz, não só o vinho, como todo o ambiente de você curtir o Porto diferente. Sim, nós temos aqui uma grande universidade, que é a Universidade de Trás-os-Montes, que está a formar todos os enólogos da região. Não só os enólogos da região do Porto e Norte, não é? Mas enólogos de todo o país. Por isso, os vinhos tiveram um processo evolutivo muito significativo. Nós, de facto, temos bons terroirs para produzir vinho, mas tendo bons profissionais que acompanham a produção de todo, o ciclo produtivo todo, por isso conseguimos bons produtos. Hoje em Portugal não há um vinho que não seja bom, e o Zé Carlos teve essa experiência, experimentou vinhos verdes, vinhos maduros, experimentou as várias regiões demarcadas, experimentou o Porto, que é o grande embaixador do país, e claro que ele é produzido na região norte, mas teve uma experiência na Porto Cruz, que é uma experiência de como o Porto pode ser bebido em cocktails, de uma forma mais descontraída, e por isso com grande penetração nos jovens, porque eles conseguem perceber que o Porto hoje pode ser experimentado de várias formas. Uma paisagem magnífica sobre o Douro, tenho que confessar, não é? Estamos num sítio lindo e maravilhoso e que tem uma diversidade de cocktails de vinho do Porto muito interessantes para hoje termos outros públicos na região. Pois o vinho do Porto hoje tem vários momentos de consumo, não é só nas festas, no Natal, nas passagens de ano, nos aniversários, em momentos comemorativos. O vinho do Porto é consumido ao longo de todo o ano e de diversas formas, e isso o Zé Carlos experienciou na Porto Cruz. Cocktails, estar aqui com sol, com calor, misturá-lo com gelo, com menta e, portanto, fazer tudo, virtualmente tudo o que for possível para elevar o vinho do Porto. Foi sensacional, mas o vinho, eu tenho que dizer que o vinho de Ponte de Lima, com aquele sarrabulho, com aquele bacalhau, com aquela imagem lindíssima, histórica, foi sensacional. Aqui, na vila mais antiga de Portugal, Ponte de Lima. Ponte de Lima é uma pérola, porque é a vila mais antiga de Portugal e por isso e eles não querem deixar de ser vila. E bem, eu falei com o presidente não isso. querem, acho muito bem, porque é uma identidade. E de facto, Ponte de Lima tem uma vida muito própria em termos turísticos e é uma vila centenária, milenar, que tem várias. Tem vários produtos, mas de facto a gastronomia, o sarrabulho, que é transversal ao Minho, e o vinho verde, que é transversal ao Minho, tiveram essa experiência em Ponte de Lima. Hoje também estamos a reinventar, muitas vezes, a produção do vinho verde, porque a produção, por exemplo, do Alvarinho deve-se fazer de 200 até 200 metros de altitude, mas hoje os nossos enólogos estão a fazer outras experiências e estão a produzir acima dos 200 metros, até 400 metros, um bocadinho aquilo que é feito no Douro, e por isso hoje estamos a ter outro tipo, outros vinhos mais elaborados, mais compósitos, mais complexos. E eu experimentei também essa nova tendência que você acabou de falar em Ponte da Barca. Ponte da Barca primeiro, num hotel lindíssimo novo, que faltava Ponte da Barca, não é? Que vinhos deliciosos, diferenciados, que vocês verão em breve. Mas é um negócio refrescante para nós que estamos no Brasil e para os jovens que visitam Portugal. Que coisa maravilhosa! E jovens que estão a trabalhar a produção e divulgação, Isabel. Muitos. Mas eu sei, tu vais ao São João. Vou brincar de martelinho. Que é uma festa única e que vais poder estar em contacto com os portugueses.
Porque nessa altura não vai estar só com os nortenhos, vai estar com todos os portugueses e vai estar com muitos estrangeiros. Nós somos invadidos por todos os países nesta altura. Nós somos invadidos por vários países, invadidos no bom sentido, no sentido de que as pessoas gostam de vir cá. Cada vez mais nós estamos a ter pessoas, turistas que vêm várias vezes ao norte de Portugal, exatamente porque estão a descobrir, nós estamos a dar a conhecer o que nós dizemos outros nortes, porque normalmente as pessoas associavam só ao Porto, hoje temos um norte muito mais vasto, com muitas experiências que os vossos telespectadores poderão ver e que vão perceber que numa hora nós mudamos completamente. Passamos de uma experiência para outra experiência completamente diferente. Passamos de um território de vinho para outro território de vinho. Passamos de uma costa atlântica com peixe maravilhoso, acabadinho de chegar da lota, fresco, a assar na brasa, que não fazemos mais nada, nós só pomos na brasa. E passamos para um território onde tem uma gastronomia à base de carnes, mais o interior, porque aí sim são as carnes mais emblemáticas que nós temos que estão no interior e que são confeccionadas de várias formas. Mas eu sei que tu foste à Aroca e que foste fazer os passadiços. A Aroca eu fiquei ainda mais apaixonado porque eu já tive a oportunidade de ir lá por alguns amigos, né, imigrantes que são de lá, e fiquei apaixonado não só pelo que eu vi, mas também, Isabel, pela força e pelo amor do seu povo. Porque eu fiquei sabendo que, infelizmente, o ano passado, o incêndio, não é? E como eles reconstruíram, vamos se dizer, um novo Aroca. As pessoas não estavam lamentando, as pessoas alegres, me mostraram um Aroca diferente. Os arauquenses, em geral, deram um exemplo de superação. A vice-presidente que caminhou conosco lá nas areias, descalça, passeando nesse paraíso, nessa praia fluvial. Saboreamos lá, sabe o quê? Sai, doces conventos. Ai, meu Deus do céu, e aquele pão de ló? Loucura. Jesus do céu! E um povo maravilhoso. E a carne? A carne é ótima. Não, foi no jantar, foi no almoço, foi no pequeno almoço. E a hotelaria, duas jovens que pegaram numa coisa ali da família, que estava meio abandonada e tornaram num 10 estrelas para mim. Deixa eu só dizer porque é que nós temos esses doces conventuais. Uma curiosidade, nós temos que agradecer às freiras. Porquê? Porque Aroca tinha um dos maiores conventos de freiras de classe superior, de pessoas economicamente acima da média da época. E então cada freira levava consigo 4 a 5 empregadas para dentro do convento. As freiras utilizavam, eu penso que a palavra é a mesma para vocês, claras, que é a parte branca do ovo. Utilizavam as claras para passar as suas vestes, para que elas ficassem duras, ficassem sempre engomadas. E então não sabiam o que fazer com as gemas. E daí veio aqueles doces maravilhosos, que são uma perdição. Não fazem mal, não engordam, nada, fantástico, tudo maravilhoso. Nós vimos tão satisfeitos porque tem as castanhas de ovos, o pão de ló e vários outros doces conventuais que são também transversais à região, porque nós temos muitas ordens religiosas no nosso território e todas elas tinham a questão das gemas, o que fazer com as gemas. E por isso criaram aqui a zona de Amarante, que vocês também estiveram, também tem os doces conventuais de Amarante e temos muito mais na região. Mas de facto vem de um problema que as freiras tinham, que era o que fazer com as gemas, porque necessitavam das claras para engomar os seus hábitos, para andarem com aquele aspecto que vocês viram em Aroca, na recriação histórica, que fazem todos os anos uma recriação histórica dessa época. E benditas freiras que nos deixaram aqueles doces maravilhosos que nos fazem as delícias de todos os que podem experimentar. Oliveira de Azeméis, eu vi tudo isso e eu viajei na história de vovô, vovó, papai e mamãe com tudo.
Mas já existe há muitos anos. Sim. O mercado à moda antiga, no fundo, é uma recriação do que eram os mercados há dezenas de anos atrás. E tudo se passa exatamente como era feito há dezenas de anos atrás. Oliveira das Meias é dos municípios da região norte mais industrializado. Produz para todo o mundo, para grandes marcas internacionais, em termos de indústria automóvel, metalomecânica, indústria dos polímeros plásticos, vulgarmente designado por plásticos. Por isso, Oliveira das Meias é, de facto, um espaço industrial, tem um turismo industrial muito grande, mas, ao mesmo tempo, tem um parque molinológico, onde foram recuperados todos os moinhos, que é um espaço único, é uma pérola dentro de Oliveira das Meias, tem as recriações históricas que vocês puderam vivenciar no mercado à moda antiga. Vocês, como o José Carlos diz, eu vivi o tempo dos meus avós, não é? Que é, no fundo, é uma viagem no tempo, de nós percebermos como era a vida da região norte, naquele caso em específico, em Oliveira das Meias, dos nossos avós. E é interessante para que as pessoas percebam a evolução que Portugal teve. Portugal teve uma evolução fantástica. Os resultados desta região norte contribuem para os resultados, são determinantes nos resultados nacionais, e o turismo, de facto, é o setor da economia que mais cresce no país e que mais receitas traz para o país na balança de pagamentos. Já que estamos falando economia, vamos ali do lado. Eu gostei do turismo, que vocês dizem, o turismo industrial. Turismo industrial. Em São João da Madeira. Sim. Visitamos uma fábrica de lápis. Viarco. Isso. A Viarco é a única fábrica da Península Ibérica que faz lápis, em que nós podemos ter a experiência, enquanto turistas, de fazer o lápis, de personalizar o lápis, colocar o nosso nome no lápis, e é uma experiência única. Por isso, em São João da Madeira, foi o primeiro território que começamos a desenvolver o turismo industrial. São João da Madeira é conhecido pela indústria dos sapatos, não é? Nós temos grandes industriais, grandes estilistas de sapatos, como o Luís Onofre, que são grandes estilistas que hoje calçam muitas figuras públicas internacionais. A Rainha de Espanha calça Luís Onofre, e vocês tiveram a possibilidade de ir à fábrica, de poder ver como é que se fazem os sapatos e, no fim, poder comprar os sapatos. Isto deixa ficar aqui a nota para todas as mulheres e todos os homens que aqui serão turistas, que podem visitar a fábrica e podem comprar os sapatos. E nós somos conhecidos mundialmente pela qualidade dos nossos sapatos. Depois vocês também tiveram na chapelaria. Chapelaria é muito interessante porque muitos dos chapéus que são usados pelos americanos, na zona do Texas, são produzidos aqui, em São João da Madeira. Por exemplo, as polícias britânicas, os chapéus das polícias britânicas são feitos em São João da Madeira. E vocês podem visitar a fábrica, podem ver como é que se faz um chapéu e podem comprar chapéus, e nós temos chapéus maravilhosos lá, não é? Qual o tempo de visitação do turista? Aqui dentro da fábrica a visita dura cerca de 45 minutos, 1 hora. Eu achei magnífico porque é um ponto de você fazer turismo e também de você fazer negócios, Isabel, porque você sabe que Brasil e Portugal estão cada vez mais unidos, não só no turismo, mas como nos negócios. Os brasileiros investem em Portugal, os portugueses investem no Brasil. Então esse intercâmbio é muito importante e tenho a certeza que todos vocês vão gostar do que nós vamos mostrar em breve. Mas no próximo bloco tem muito mais. A gente entender como toda essa mecânica, como todo esse boom do turismo no norte, no Porto, acontece. Afinal, assim é Portugal.